CBN Agro, com Éder Campos. Bom dia para você neste sábado, dia 17 de abril de 2021. São 8h mais 7 em Campo Grande, capital do estado, capital de Mato Grosso do Sul. Bom receber você mais uma vez, né? Mesmo pelas ondas do rádio e também pela internet, para a gente falar ou discutir juntos aí informações importantíssimas sobre o agronegócio do estado e também do Brasil. E é sempre bom também estar com ela, com Giovana Dalzacker. Bom dia. Bom dia, Éder Campos. Bom dia também a você que está sintonizado aqui na CBN Campo Grande para saber as principais notícias do setor rural. Bom dia, Jucinei. Bom dia, Gerson. Bom dia, Isabelle, que estão aqui também no estúdio. Lembra o quê? Lembrando que nós também estamos ao vivo nas redes sociais, né, Éder? Giovana, não fui lá ainda no meu Facebook. Eu também não. Me ensina aí como é que faz. Vamos lá, como é que vai? Vai lá no Facebook. Pesquisa aí. Tá, vou pesquisar, vamos lá. CBN Campo Grande. CBN Campo Grande. A gente já está ao vivo? Pergunta ao Gerson. Já estamos ao vivo. Tá lá, CBN Campo Grande 93.7. Achei aqui. Exatamente. Clico em cima e vejo que estamos transmitindo ao vivo para todo o Brasil e para o mundo inteiro, né, Giovana? Sim, com certeza. Opa, olha aqui, ó. Ó, tem um delayzinho aí, um retardozinho de tempo, mas a gente tá ao vivo, né, Isabelle? Isabelle Mello, a primeira mulher do Mato Grosso do Sul a fazer fazendo história. Transmissão narração esportiva. E o jogo foi bom? Foi bom, foi obrigado. Eu gostei de ver você lá. Hoje tem de novo, hein? Para quem não para quem não acompanhou na quarta-feira, né? Hoje tem de novo às 3h da tarde. Aonde que o pessoal encontra para ouvir? Entra no site da Federação de Futebol do Mato Grosso do Sul, é isso? Ou no Instagram de Isabelle Mello. Você vai fazer narração hoje de novo? Quem joga hoje? O mesmo time, a final. Hoje é a final do campeonato. Grêmio, Santo Antônio e Náutico. Grêmio de Santo Antônio e Náutico. Legal, quanto ficou o último jogo? 2-1 pro Grêmio. 2-1 para o Grêmio. Isso, pode legal. Empatar e ser campeão. Maravilha, pode empatar e ser campeão. Então, a nossa amiga de trabalho, a Isabelle Mello, a primeira mulher do Mato Grosso do Sul a fazer a narração de futebol. O que você achou, hein? História, né? História, né? Que honra trabalhar com a primeira mulher a fazer uma narração de futebol aqui no estado. Vou fazer uma foto com ela depois e publicar no meu Facebook, né? É melhor fazer em conta-tempo, viu? Porque depois a fama sobe pra cabeça, aí a gente já não sabe mais. Maravilha, parabéns, Isabelle Mello. Bom, e a gente segue aqui o nosso CBN Agro de hoje, só reforçando as informações de transmissão para os amigos. Além do rádio, estamos também pelo Facebook nesse momento. Eu vou aproveitar e vou compartilhar. E você também, que está acompanhando pela internet, me faz um favor, vai lá, compartilha com os amigos. Compartilha, vamos lá, compartilhar, escreve a publicação, vou aqui escrever ao vivo. Aí os meus amigos do meu perfil vão poder acompanhar também ao vivo esta transmissão da Rádio CBN para todo o mundo através da rede mundial de computadores. Legal, e o programa de hoje vai trazer um tema muito interessante, importante para a gente destacar, porque isso tem, claro que, reflexo social, né? Toda a sociedade, ela depende desse assunto que a gente vai trazer hoje aqui. Dia 15 de abril agora, Giovana Dalzacker. A Isabelle está aqui do nosso ladinho, né? Giovana Dalzacker. Dia 15 de abril foi um dia muito importante, não foi? Foi um dia muito importante para o planeta, né, Éder, como um todo. Explica melhor, então. Dia Nacional da Conservação. Dia Mundial da Conservação do Solo. Dia que foi criado lá nos Estados Unidos, né, homenageando o considerado pai da conservação do solo dos Estados Unidos, Hugh Hammond Bennett. E também é um dia aí que é considerado uma forma de estimular a adoção de boas práticas para garantir a qualidade do solo. E o solo, que é um dos pontos aí do agronegócio, né? Atividade econômica. Não tem como produzir, né, Giovana? Exatamente. Se não tiver solo. Em escala não, né? Mas tem o hidropônico, mas em escala o solo é o principal meio para a produção de alimentos. Certo, Giovana? Bom, e nós vamos conversar com dois
professores, 2 pesquisadores. Hoje, os 2 são da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. O Jamil Alexandre Ayash Anash, e pelo sobrenome a gente sabe que tem história aqui no Mato Grosso do Sul, né? Tem o pé fincado aqui no Mato Grosso do Sul. Ayash Anash. E também depois nós vamos conversar com o professor de Chapadão do Sul. Professor do campus de Chapadão do Sul, ele é professor doutor em agronomia, Acácio Navarrete. Tá certo. Então a gente faz o primeiro tempo agora com o professor Jamil Anash e depois com o professor Navarrete. Tá certo? Vamos lá então, vamos falar sobre o assunto de hoje, sobre o Dia Mundial da Conservação do Solo, que foi no dia 15 de abril. E a gente é tentado a pensar que a responsabilidade de conservação do solo é sempre do homem do campo, mas não, porque as cidades também estão no solo, estão em cima da terra. Então a responsabilidade, e também, claro que tem alguma forma de, vamos colocar entre parênteses, tá? Para não parecer negativo, de agressão ao solo, porque as cidades produzem lixo, produzem movimento no solo, por conta de construções. Então tudo isso traz um certo impacto. É claro que impacto vai sempre haver quando nós tivermos evolução da raça humana. Não tem jeito, a raça humana vai sempre evoluir e vai sempre trazer algum prejuízo. O que nós temos que fazer é minimizar. Talvez aí a gente vai entrar num assunto, né, mais pontual para falar sobre o Dia Mundial do Solo, dia 15 de abril, com o professor Jamil Alexandre Ayash Anash, muito jovem. Muito obrigado. Eu que agradeço, Éder. Bom dia a todos aqui da Rádio CBN, bom dia aos ouvintes. Olha, desculpa a curiosidade, mas te achei muito jovem. Eu cheguei ali, Giovana, na recepção, falei, estou esperando um professor, um senhor. Chegou esse jovem aí, deve ter o quê? Uns 30 anos no máximo. Tenho 32. Tá vendo? 32 anos, bem jovem. E é bom, né, a gente ver que cada vez mais a nossa força científica, pesquisadora, cada vez mais ela está jovem. É bom a gente ver isso, porque dessa forma o envolvimento com a conservação é maior. E o nosso tema de hoje sobre o solo vai ser justamente isso, né? Como a gente continuar evoluindo, mas também conservando o solo. Quais são as práticas e quais são os usos do solo que nós temos. Bom, professor Jamil, primeiro, mais uma vez aí a gente agradece, né? Ele é doutorado em Engenharia Hidráulica e Saneamento pela Escola de Engenharia de São Carlos, da Universidade de São Paulo, mestre em Tecnologias Ambientais e engenheiro ambiental pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Antes da gente entrar no assunto com ele, deixa eu fazer aqui uma leitura de alguns pontos, de algumas informações que, inclusive, essa semana eu e Giovana Dalzaca trouxemos nos boletins do CBN Agro. O presidente Jair Bolsonaro, ele se comprometeu a acabar com o desmatamento ilegal até 2030. 2030 está aí, né? Se pensar bem, quanto tempo falta para 2030, Giovana Dalzaca? 9 anos? É isso? Nossa, nem que falar, é 9 anos. É isso? 2021 estamos, né? Então, tá aí, né? Na metade. Parece que quando a gente fala 2030, parece longe, né? Tá muito perto. Ele enviou uma carta na última quarta-feira, dia 14, um dia antes do Dia Mundial da Conservação do Solo, ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o presidente brasileiro reconheceu o aumento do desmatamento desde 2012. Só fazendo adendo, Éder, o professor Acácio está nos acompanhando aqui na transmissão e ele corrigiu a gente que dia 15 é o Dia Nacional de Conservação do Solo. Então você estava certa. Dia Nacional. Eu estava errado. Estou errado, né? Mas deve ter um mundial também, né? Porque se foi criado nos Estados Unidos o dia, e tudo que é criado em outro país vira mundial, né? Vamos lá. Mas tá bom, professor, obrigado. Tá acompanhando a gente. Bom, a gente pode, inclusive, se quiser colocar o professor Acácio também na linha aí, já pode ligar para ele. Liga para ele, a gente vai batendo um papo aqui a quatro bocas, né? Não a 4 mãos, vai batendo um papo a 4 bocas aqui. Então, o presidente Jair Bolsonaro, ele se comprometeu a diminuir o desmatamento ou acabar com o desmatamento que começou em 2012. Ele afirmou também que o Estado e a sociedade precisam aperfeiçoar o combate a este crime ambiental. Concordo com o Bolsonaro, tem que ter leis mais severas, mais duras contra essa questão. E para o presidente é preciso criar alternativas que reduzam o apelo das atividades ilegais e dar condições para que brasileiros que habitam na Amazônia vivam com seus próprios esforços. Segundo ele, não é possível combater o desmatamento apenas com fiscalizações. De fato. O presidente afirmou que quer ouvir também as entidades do terceiro setor,
indígenas e comunidades tradicionais e repetiu a necessidade de ajuda financeira. No dia 22 de abril, dia do descobrimento do Brasil? 22 de abril? Gente, é isso? Ah, então tá bom. O Bolsonaro vai participar da cúpula de líderes sobre o clima, evento que será organizado pelo presidente americano. A Biden, ele assegurou seu engajamento na busca de compromissos e resultados ambiciosos e destacou o esforço em intensificar as excelentes relações entre Brasil e Estados Unidos. Só para a gente finalizar esse assunto, né? Em 2016, a Embrapa, Inteligência Territorial Estratégica, ela apresentou resultados de pesquisas que demonstraram a significativa preservação do meio ambiente no território brasileiro com a participação efetiva do produtor rural. A NASA, que é a agência do governo americano e também o Serviço Geológico dos Estados Unidos, em parceria com a Global Food Security, mapearam com detalhes por décadas em todo o mundo o comportamento dos produtores rurais quanto à preservação. E o que resultou em uma pesquisa apresentada em 2017, a qual confirma a pesquisa da Embrapa, que o produtor rural brasileiro é a classe que mais preserva o meio ambiente no mundo. Tem palmas aí para o produtor rural brasileiro, hein? Tá vendo? Tá certo. E a gente tem que destacar isso aqui na rádio, porque a gente tem acompanhado por várias vezes aí pelas mídias sociais uma negativa e falta de informações sobre o comportamento do produtor rural brasileiro, que é sempre o vilão da história. E não é isso, né, professor Jamil? Então, é muito importante a gente ressaltar, né, que o produtor ele precisa do solo para produzir. E para o solo produzir, ele tem que estar fértil, ele tem que estar numa estrutura física adequada. E para isso ele tem que conservar, né, porque é o sustento dele, né? E um solo bem cuidado, bem conservado, né, traz ganhos importantes, né, e condição de produção em escala, como o próprio Éder disse, né, no início da nossa transmissão aqui. Então, é uma via de mão dupla, né? A gente não conserva só por conservar, né? A gente conserva para ter sustentabilidade da produção. Isso é, acho que, o ponto-chave aí. E, além disso, né, o funcionamento, né, do sistema como um todo, né? Porque o que o produtor faz na sua propriedade tem um certo impacto na propriedade do vizinho e a jusante, como digamos assim, né? Porque a gente tem um sistema todo conectado aí através das bacias hidrográficas, né? Dos nossos rios, porque o sistema solo-água é interconectado, né? Uhum. Então é muito importante essa consciência, né? Com certeza. E com a necessidade cada vez maior de produção de alimentos nos próximos anos, e de acordo com o levantamento também de pesquisas, em especial da Embrapa e de outros países do mundo, né? A FAO, por exemplo, que trata sobre a questão alimentar no mundo, diz que nós teremos que aumentar até 2050 em 70% a produção de alimentos. E o Brasil será responsável por 40%. A grande expectativa está sobre o Brasil. Mas o Brasil também é uma grande vitrine ambiental. O mundo todo cobra do Brasil produção, quer o alimento, mas também quer que o Brasil preserve, conserve, em especial a Amazônia, né? A gente vê aí muita cobrança sobre a Amazônia. Bom, Giovana, já estamos com o nosso entrevistado pelo telefone. Já estamos com ele ao vivo por telefone, o professor doutor Acácio Navarrete, que é professor do curso de Agronomia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, lá do campus de Chapadão do Sul, e por isso não pôde estar presente aqui com a gente, está lá em Chapadão do Sul, e conversa então por telefone. Bom dia, professor. Bom dia, Giovana. Bom dia, Éder. Bom dia, professor Jamil, e bom dia a todos que nos ouvem. Professor, eu também agradeço a sua participação, né? A gente tem essa possibilidade de conversar, mesmo que longe, né? A tecnologia está permitindo isso. E a pandemia também, né? Trouxe isso de uma maneira muito tranquila. A gente fazer entrevistas, conversações aí, mesmo que por telefone ou via vídeo pela internet. Obrigado, viu, professor? Bom, a gente sabe que a região de Chapadão do Sul é uma região altamente produtora, né? Produz grãos, produz soja, milho, também algodão, e a pecuária vai de maneira muito crescente aí. E é claro que aí a gente sabe da importância da preservação do solo, não só pela questão ambiental, mas pela questão produtiva também. E o senhor sabe que há essa demanda aí por produção de alimentos.
Mas, conforme disse o professor Jamil, o solo é um dos principais meios de produção de alimentos, né? Ainda a gente não tem uma produção em escala de produção que não utilize o solo, né, professor? É importante, então, essa consciência e também a pesquisa, né? Sem dúvida, Éder. Nós podemos destacar, além dessas funções, né, que você destacou aí já com produção de alimentos, fibras, também combustíveis, né? O solo tem função também de sequestrar carbono, de purificar a água, degradar contaminantes, regular o clima, ciclar nutrientes, serve de habitat para os organismos, regula enchentes, é fonte de recursos genéticos e farmacêuticos. Nós podemos destacar uma série de funções. A base da infraestrutura humana, fornecimento de materiais de construção, e também nós podemos dizer que o solo registra heranças culturais. Se nós pegarmos aí registros arqueológicos, enfim. De fato, aqui nessa região onde eu me encontro, nós temos uma função bastante demarcada para o solo, que é a de produção de alimentos, fibras, e nós também estamos adentrando essa questão dos combustíveis, né, biocombustíveis ou agroenergia. Então, sem dúvida, conservar o solo é pensar em perpetuar essas funções também às futuras gerações. Agora, professor, estamos falando muito aí na conservação do solo, mas muita gente ainda tem dúvida do que é essa conservação. Como conservar o solo na questão da produção, porque Mato Grosso do Sul é um dos grandes produtores do país e o Brasil também, como o Éder muito bem disse, é um grande produtor mundial de alimentos. Certo. A gente entende por preservação do solo a prevenção, a mitigação, o controle da erosão e também de outras formas de degradação. Ou seja, de perda excessiva de fertilidade por causas, sejam elas naturais ou antrópicas. A gente pode dizer que aí é a combinação das formas de uso da terra com sistemas de manejo do solo, com práticas que a gente chama de conservacionistas, para salvaguardar o solo de depressão ou degradação de fatores naturais ou induzidos pelo homem. Quando nós falamos nas práticas de manejo, visando a conservação do solo, nós podemos dizer que não existe uma única forma de conservar o solo, porque cada tipo de solo tem suas próprias características. E primeiro nós precisamos conhecer as particularidades da área que vai ser conservada, da vegetação presente, assim como algumas características da região, para que a gente saiba qual é a melhor técnica a se aplicar. Mas nós podemos destacar técnicas que vêm das práticas conservacionistas, aquelas que, com modificações nos sistemas de cultivo, além de controlar a erosão, contribuem para manter ou até mesmo aumentar a fertilidade do solo. E as ditas práticas vegetativas, que são aquelas que utilizam a vegetação para a proteção do solo contra efeitos da erosão. E a gente destaca aí o plantio direto, podemos destacar também o sistema de integração lavoura-pecuária-floresta, bastante em alta aqui no estado de Mato Grosso do Sul, a adubação química e orgânica para aumentar a fertilidade do solo, a rotação de culturas, a adubação verde, que permite a incorporação no solo de plantas especificamente cultivadas para esse fim, culturas em faixa, cobertura morta, reflorestamento, irrigação, controle de queimadas, enfim. Nós temos uma série de práticas que podem ser destacadas, que estão sendo utilizadas pelos proprietários e agricultores, né, proprietários rurais e agricultores, para conservar o solo. Só fazendo adendo aí, já pegando essa linha que o senhor comentou sobre o plantio direto e sobre a prática da integração lavoura-pecuária-floresta, Mato Grosso do Sul tem 2.300.000 hectares que são utilizados com esse plantio direto na palha e é o líder do país na integração lavoura-pecuária-floresta, isso segundo o último censo agropecuário que foi divulgado em 2017 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O estado possui aí mais de 2 milhões de hectares utilizando o ILPF, Éder. Maravilha. Eu conversava com o professor Jamil agora há pouco sobre a questão da degradação e o professor Acácio também pode nos ajudar nessa questão aí. Segundo a Embrapa, fez um levantamento em que no Brasil hoje nós temos cerca de 130 milhões de hectares de pastagens degradadas e que precisam de recuperação, não é, professor Jamil?
Exatamente, né? A questão das pastagens degradadas é um problema sério no Brasil, né? Porque a pastagem é uma alternativa para a gente dar um uso para o solo, né? Por exemplo, quando a gente não tem um solo tão fértil assim, né? Para fazer um cultivo que demanda mais de nutrientes e de condições ali daquele solo, e daí a gente tem essa opção da pastagem. Entretanto, não é simplesmente, né? Plantar lá a pastagem, né, a braquiária e deixar, né, não é algo autossustentável, né, também é um cultivo, então demanda de correção, de fertilização daquele solo, eventualmente também tem que haver aí a reposição, né, a ressemeadura, né, dessa pastagem, para que seja uma cobertura que proteja esse solo aí dos processos da aceleração dos processos erosivos, né? Porque como eu comentei com o Éder, né, a erosão do solo é um processo natural. A gente não tem como evitar, mas a gente tem como reduzir, né? Desacelerar esse processo e fazer com que a gente tenha aí uma retenção de nutrientes, né? A gente não tenha perda na produtividade, né? Isso é muito importante, né, para o produtor, porque se a gente tem perda de solo elevada, a gente tem perda de nutrientes também, e com isso a planta ou mesmo a pastagem que vai alimentar o gado vai desenvolver menos, né? E desenvolvendo menos, eu tenho menos biomassa, eu tenho menos produção. E menos proteína. E menos proteína animal, e menos cana para você fazer energia, né, combustível, né? Então, assim, em todos os usos a gente tem esse ciclo, né, muito bem definido, e é muito importante a gente ter essa consciência, né? Não é, porque a erosão, né, o grande vilão, mas a gente tem que entender que é natural, é um processo geológico, tá? Que antes da gente estar aqui já tinha erosão, né? Só que a gente tem que tentar deixá-la acontecer naturalmente, não de forma acelerada, né? Compatível aí com os nossos sistemas de produção. Bom, embora os dois entrevistados sejam engenheiros, mas são de áreas que são correlatas, complementares, mas são complementares, né? O professor Acácio Navarrete, ele é engenheiro agrônomo, e o professor Jamil é engenheiro ambiental. A gente sabe que essas duas engenharias hoje, elas são de grande importância para a produção. Por quê? A grande discussão hoje no mundo é produzir e preservar, ou seja, a gente tem uma responsabilidade ambiental muito grande, né, que é a sustentabilidade tão falada hoje no setor agropecuário. Agora, você já trouxe para a gente aí algumas nuances sobre essas questões do uso racional da terra, mas pensando em impactos ambientais na produção, daqui a pouquinho a gente volta para falar de produtividade com o professor Acácio Navarrete, né? Quais são as necessidades que nós temos no aumento de produção? Claro que pensando na conservação, mas os impactos ambientais ligados à sua área no setor rural, está diretamente ao uso racional do solo e da água? Exatamente, né? Porque, como a gente comentou, né, é algo interconectado, né? Então, por exemplo, a água é um dos principais agentes do processo erosivo, que por sua vez é um dos principais, como o meu colega comentou, né? A questão da erosão do solo é um dos principais agentes de degradação, né? Mas também um insumo importante para a produção. A planta precisa da água, não tem como. Exatamente. Né? Então a água é a erosão hídrica, que digamos assim, né? Uma das principais causas, né? Uhum. Então manejar a água também é importante para o solo, né? Então o que a gente quer fazer com a água? Então, por exemplo, a gente tem a precipitação. E para o produtor, né, para o sistema produtivo e também para os sistemas ambientais, é interessante que essa água infiltre no solo. Uhum. Né? É importante porque vai sustentar, né, o consumo, né, das plantas. Né? As plantas precisam de água para o seu desenvolvimento, para a sua fisiologia. E o solo também precisa de água para a sua qualidade, para o desenvolvimento da fauna do solo, né? Porque o solo também não é um sistema morto, né? Não, tem vida. Tem vida no solo, né? Então, a gente precisa de água. A água precisa vida precisa de água. E, além disso, a gente tem que lembrar que o solo é a porta de entrada para os nossos aquíferos, para as nossas reservas subterrâneas, que alimentam os nossos rios, né? Então, a manutenção do ciclo hidrológico. Então, quando a gente insiste com essa questão de que, né, de manejo de água também é uma coisa correlata,
É porque, além da importância para a cadeia produtiva, é importante para o ciclo hidrológico e para a manutenção, né, das nossas reservas, tanto subterrâneas como superficiais. Porque para a gente ter um rio perene, né, um rio que não seca, a gente precisa de um aquífero com capacidade para, né, fazer essa descarga nos rios, né, porque é um ciclo, né, as nascentes elas não vêm do nada, né, então a gente tem que trabalhar para que essa água infiltre. E daí as práticas conservacionistas que meu colega comentou também ajudam nisso, né, por exemplo, as práticas de caráter mecânico, né, por exemplo, construção de barreiras, né, os terraços, né, a gente, que são aquelas barreiras em nível, né, que a gente chama de curvas de nível, né, em alguns casos, né, o pessoal, né, mais fácil de entender. Essas barreiras, elas diminuem a velocidade da água da enxurrada, né, e acumulam em várias etapas, né, ao longo aí do terreno, né, da declividade, né, no sentido da declividade, e faz com que essa água diminua de velocidade e infiltre, né, justamente para... Evitando a erosão. Também, evitando a erosão, diminuindo a erosão, e além disso, né, manejando essa água, evitando que ela vá direto para o rio. A né? lavagem dos nutrientes do solo, né, professor? Sem levar os nutrientes, sem levar o solo. Então, assim, é muito importante. É caro, né? Mas é necessário, né? É necessário, é fundamental para manter ali a produtividade. E não só na questão da preservação, né, mas também na questão produtiva. É importante salientar, porque muitas vezes a cabeça do urbano está muito mais ligado à questão conservação e preservação do que produção, né, a produção. Então a gente tem que ter um conhecimento completo do setor rural, né, das práticas utilizadas no setor rural, e uma das práticas é a conservação do solo, que sem solo a gente não produz alimentos. Eu pelo menos desconheço uma outra forma. Deixa eu perguntar para o professor Acácio Navarrete se existe uma outra forma de produzir em escala, professor. Existe ou não? Sem uso do solo? Bom, a produção em escala é a que nós temos bem demarcada aqui na nossa região, né? Nós temos que considerar algumas práticas que já estão aí disponíveis e também tecnologias para que a gente possa produzir em escala, agredindo menos o meio ambiente, ou seja, visando ter aí a sustentabilidade como sendo um resultado. Quando nós falamos em conservação do solo, a gente pensa num contexto ecossistêmico, indo de encontro com a fala do colega, né, o professor Jamil, onde que no âmbito da agricultura e do manejo da conservação do solo e da água, a unidade produtiva, ela é indivisível, né, ela deve ser tratada como um todo. Então não existe uma agricultura sem que haja atuação do ser humano agricultor, do vegetal, do animal, do clima, do solo, da água. E nessa visão ecossistêmica, a arte de cultivar é de construir ambientes produtivos, não ambientes degradados. E nesse contexto, o conjunto de ações deve buscar aí modificar minimamente o ecossistema com o menor impacto negativo possível. Então é isso que a gente tem buscado, né? O foco é a construção de um agroecossistema em que a produtividade surge a partir de uma interação de sistemas que são equilibrados. Aí o equilíbrio ambiental associado às tecnologias, como eu comentei, fatalmente vai proporcionar às plantas cultivadas e também aos animais criados aí um ótimo desempenho. Professor, e como consequência... Só um minutinho. Deixa eu pedir licença, porque nós vamos agora com o repórter CBN. Guarda aí a sua conversa, que eu estou anotando aqui os pontos importantes para a gente voltar a essa questão da visão do ecossistema, tá certo? Um minutinho só. Muito bem, são 8 horas mais 38 minutos em Mato Grosso do Sul. De volta o CBN Agro. O tema de hoje é a conservação do solo. E nós tivemos uma grande sorte, né, Giovana? Que tacada boa essa que você deu, hein? Muito boa, né? Você trouxe 2 especialistas sobre o tema, viu? Aos 45 do segundo tempo, né, Giovana? Adrenalina, né, Éder? Mas papo muito interessante, dois grandes nomes aí, né, das profissões que se contrapõem, mas também se complementam nessa questão da conservação do solo. Com certeza, viu? O professor Acácio Navarrete, que está lá em Chapadão do Sul, conversando conosco por telefone, e aqui o professor Jamil Anash, ambos da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, falando sobre um tema fundamental que é a preservação do solo. O professor Jamil é engenheiro ambiental e o professor Acácio é engenheiro agrônomo. E a gente falando sobre esse complemento que tem, né? Preservar, sustentar, mas também produzir.
E ainda, de acordo com os levantamentos mundiais, o mundo vai ter em 2050 cerca de 9 bilhões e meio de pessoas. É muita boca para a gente alimentar. E o professor Acácio estava falando sobre a visão ecossistêmica, né? Onde a gente busca um menor impacto e a produção. E aí nós interrompemos ele por conta do repórter da CBN. Nós vamos retomar com ele agora. Viu, professor Acácio? Fica à vontade. Obrigado, Éder. Sim, nós conversávamos sobre essa visão ecossistêmica voltada à conservação do solo. E também falávamos de como que isso pode, de certa forma, direta e indiretamente, contribuir com os aumentos de produtividade tão desejados, né? E também na melhor condução das práticas na agropecuária. Nós temos, então, que o equilíbrio ambiental é associado às tecnologias, e quando eu digo tecnologias aqui, nós podemos dar como exemplo o uso de produtos biológicos, que tem chegado com bastante intensidade nesse mercado, né, agropecuário. Eles fatalmente irão proporcionar às plantas cultivadas e aos animais criados um ótimo desempenho, e como consequência a gente vai ter o incremento da produtividade na exploração agropecuária também. Então, o enfoque sistêmico, ele não admite degradação como produto, e tem aí o aumento das possibilidades de consolidar o ambiente cada vez mais produtivo. Então, é essa visão que hoje as novas gerações estão trazendo à agricultura, né, à atividade agropecuária, né, de modo geral. E isso nós já estamos percebendo aqui na nossa região também. Maravilha. Professor, quando o Pedro Vaz de Caminha mandou aquela carta ao rei Dom Manuel de Portugal, logo após o descobrimento do Brasil, em 22 de abril de 1500, ele disse o seguinte, depois que enviou essa carta, né? Ele disse o seguinte, que aqui no Brasil, né, nessa terra, querendo aproveitar, dar-se a nela de tudo, porque acho que ele teve uma visão do solo brasileiro, da condição que o solo brasileiro tinha de produção. Acho que ele foi encantado, né, com tanta capacidade produtiva. Mas outro fator importante, e eu quero voltar aqui à conversa com o professor Jamil, é o fato do uso racional da água. Existem alguns projetos de conservação, como os produtores de água, que é um projeto nacional. Nós temos, o Mato Grosso do Sul é privilegiado, está em cima de um aquífero, né, um dos mais importantes do mundo, se não o mais importante do mundo, que é o aquífero Guarani. E também, de acordo com o levantamento da NASA e da FAO e da Embrapa, o mundo vai demandar nos próximos anos também maior água, produção de água, ou consumo de água, 50% mais. Agora, como a gente, professor, num mundo crescente, populacional, com mais necessidades, a gente conseguir, em especial, esses três quesitos que o mundo está buscando: alimento, água e energia. E o Mato Grosso do Sul é privilegiado, então? Exatamente, né? Essa demanda por água, alimento e energia, né? O chamado nexo, né? Que é essa demanda... ao mesmo tempo, entre aspas, concorrente, mas não são concorrentes, são sinérgicas, né? Porque acaba sendo todo produto de um grande ciclo, né? A questão de alimento, energia e a água como, né, o grande insumo, né, para essa produção. E também a gente precisa de água para outros usos, né? Também, então acaba sendo algo bastante importante. Aqui no Mato Grosso do Sul, a gente está numa situação, digamos, privilegiado do ponto de vista de recursos hídricos. O Brasil, né, acho que é um caso importante, é lógico, cada região com a sua característica própria, né, a gente tem região semiárida que tem características completamente distintas, mas aqui em Mato Grosso do Sul, especialmente, a gente tem, né, como o Éder falou, a abundância de recursos hídricos subterrâneos e também superficiais, né. E a questão da conservação do solo, ela é importante justamente para manter esse equilíbrio, esse ciclo, né, hidrológico aí, né. E na questão dos sistemas produtivos, né, a visão ecossistêmica é importante. E a gente tem agora, né, a questão já foi abordado aqui no programa, né, a questão do pagamento por serviços ambientais, né, os serviços ecossistêmicos, e essa coisa toda de que todo mundo tem participação. Nós né? temos um exemplo aqui, né, bem próximo da capital aqui, né, o córrego do Guariroba. Isso. Ali tem um PSA, né? Lá tem, né, a bacia hidrográfica do córrego Guariroba, né, que é um dos principais mananciais aqui para abastecimento público da cidade de Campo Grande, para nós, né, moradores da cidade de Campo Grande.
Tem um programa, tem o programa Manancial Vivo, né, que é um PSA, né, um programa... Pagamento de serviços ambientais. Isso. Pode parecer PSA aquele exame que é feito por causa da próstata. Exatamente. Mas é bem interessante porque esse programa já tem mais de uma década, né, que está acontecendo. E lá no começo, né, eu tive a oportunidade de participar em algumas excursões, algumas extensões que a universidade fez na época lá com os produtores, justamente na época da implementação de práticas conservacionistas nas propriedades de uma área piloto ali, né? E o interessante é que isso já faz um tempo, né? E de onde vinha esse financiamento, esse subsídio, né? Como diz, né? Pagamento de serviços ambientais. O produtor, né? O proprietário rural ter subsídios, né? Para fazer esse tipo de prática. Por quê? Né? Porque a gente usa aquela água, né? Essa água é um bem dotado de valor econômico que vem para a cidade de Campo Grande. Uma parte desse capital, né? Proveniente dessa água, retorná-la para a bacia, né? Para incentivar o nosso produtor a conservar o solo, né? Então, não apenas preservar a sua a mata ciliar, né? A área de preservação permanente, né? Mas também construir seu terraço, né? O terraceamento, utilizar aí as inúmeras práticas conservacionistas que o meu colega Cássio comentou, né? Então, isso tem um custo, mas também a gente pode, né, nesse sentido de compatibilizar as demandas, né, e incentivar, né, enxergar tudo como um sistema, ter um incentivo econômico, né, e outra, quando a gente melhora a conservação da bacia, e isso foi comprovado através de pesquisas realizadas pela Universidade Federal por colegas meus, que a vazão do rio aumentou com essas práticas, lógico, demorou, né, não é algo que a gente faz da noite para o dia, e isso melhorou, né, a questão de disponibilidade hídrica por exemplo, a bacia produz mais água para a gente, né, Campo Grandense, né, que é o nosso manancial, e também o produtor teve o seu solo ali mais conservado, aumentou sua produtividade, sua pastagem ficou melhor, porque lá a maior parte da produção é para pastagem, né, ou produção, né, de eucalipto, né, coisas do tipo. É porque a gíria da minha idade, faz tempo, né? Caiu uma ficha aqui, né? Porque ninguém sabe por quê. Tem muita gente que não sabe por que essa gíria caiu uma ficha. Você sabe, Giovana, por que caiu uma ficha? Por conta de antigamente usavam no orelhão, no orelhão, né? A ficha telefônica, né? Hoje em dia a gente fala pra moçada de hoje, não sabe o que é caiu a ficha. Aquele né? orelhão vermelho, aquele vermelho usava aquela ficha, né, de metal. Então caiu uma ficha aqui, porque além de produzir alimentos, Giovana, a gente percebe que o produtor rural também é responsável pela água Sim. que nós consumimos no setor urbano. Além dos alimentos, o produtor também é responsável pela água, porque se ele conserva o leito dos córregos e rios, a água chega até o centro urbano. Você havia pensado sobre isso, Giovana Dalzac? Até porque em muitas propriedades, a maioria da bacia dos rios, né, das nascentes, estão em muitas propriedades, né, estão próximas da produção, né? Então é importante também a questão de conservar o solo na produção para garantir também a nossa água. Legal, eu sei que você tem muitas perguntas aí para o professor Acácio também, ele está no telefone, não vamos ser indelicado com ele, porque está lá em Chapadão do Sul, está no telefone nos acompanhando. Vamos trazer ele para a conversa também, Giovana, você tem algumas perguntas para ele aí. Bom, então, o senhor estava falando sobre essa questão das práticas e das técnicas que podem ser utilizadas aí para conservar o solo, mas também gostaria de saber quais são utilizadas ou já foram muito utilizadas na agricultura, por exemplo, convencional, né? Antes dessa questão da sustentabilidade vir a se tornar um âmbito que muita gente fala, enfim. Eu gostaria de saber do senhor quais as práticas que ainda trazem uma certa degradação, entre aspas, do solo. Por exemplo, a questão da entrada de máquinas no campo num período em que o solo está muito úmido. Isso pode trazer, pode ser prejudicial, pode trazer prejuízo para o solo? Né? Isso. Certo, Giovana. É importante que, antes da gente trazer a resposta bem direta à sua pergunta, que a gente entenda o que é o solo, né?
como esse ambiente essencial à vida na Terra e que pode ser considerado um ecossistema, como nós estávamos conversando. E nesse solo nós temos processos biológicos importantes para a manutenção da vida no planeta, como a decomposição da matéria orgânica, a produção de humus, a ciclagem de nutrientes, o controle biológico de patógenos, que são causadores de doenças aí, a formação de agregados, a produção de metabólitos diversos, antibióticos, ácidos orgânicos, hormônios, alelopáticos, enfim, e a produção de alimentos. E nessa questão toda, nós temos algumas práticas ainda vigentes que realmente não vão de encontro àquelas que nós destacamos que visam a conservação do solo. Então, o solo como uma estrutura frágil, como nós podemos conceber, quando nós colocamos uma mecanização pesada, quando nós não consideramos as suas características físicas, né, para tomar alguma decisão na forma de manejo, vai sim ter efeito negativo. E a gente vê ainda algumas práticas que envolvem o revolvimento da camada superficial do solo, que é contrário ao plantio direto, que tem um revolvimento mínimo dessa camada superficial, que mantém uma cobertura de palha na superfície. Essa cobertura de palha contribui com as propriedades físicas e químicas e biológicas do solo. Enfim, então nós percebemos que o uso de gradagem, arado, fazendo com que nós tenhamos um revolvimento mais profundo, desnecessário muitas vezes das primeiras camadas do solo, dos primeiros centímetros, né, podem trazer prejuízos do ponto de vista físico, químico e biológico, ou seja, para a produção de vegetais, e também nós vamos ter problemas tais como a erosão, porque esse solo descoberto, sem uma proteção de vegetais, ele vai ficar exposto ao impacto das gotas de chuva, que vai iniciar um processo erosivo, que se não for atendido, interrompido, pode chegar aí às vossorocas, processos erosivos muito mais avançados. Então, eu destaquei esse caso, porque é o que ainda a gente vê, né, que é o revolvimento de camadas mais profundas, diferente do que a gente vê no plantio direto. E, é claro, a abertura de novas áreas, visando o aumento de produtividade, também nós temos aí como um grande impacto negativo para o solo, porque eu vou tornar esse solo exposto a processos que vão levar à degradação. Então a gente também destaca essa questão de aberturas de novas áreas que nós ainda podemos encontrar, né? Isso expandindo além do estado de Mato Grosso do Sul para outras regiões, nós ainda temos isso acontecendo. Queimadas, nós percebemos que por mais que há uma legislação que proíbe as queimadas, ainda elas ocorrem às vezes de forma acidental, às vezes não, e isso tem impactos negativos para o ambiente do solo, do ponto de vista químico, biológico e físico. Então eu destacaria essas como as principais. Maravilha, professor. Muito boa. Essa é uma aula que a gente está tendo aqui hoje, uma aula sobre conservação do solo, viu? Mais uma vez, muito obrigado a vocês dois, viu? Fantástica mesmo a entrevista de vocês, uma visão bastante transformadora, né? Isso a gente tem que trazer mesmo, não só para o produtor rural, mas também para quem é do setor urbano, para entender como se comporta o uso do solo. Obrigado, viu? Deixa eu mandar um abraço aqui, viu? Wilson Minari, abração para você, meu amigo, meu irmão, muito obrigado. Também sou seu fã. Abraço também a José Augusto Foleto, um dos grandes geneticistas do Brasil. Meu convidado para vir aqui semana que vem, viu? Vamos falar sobre temperamento bovino. Sabia que o temperamento bovino tem a ver com a produção, aumento de produção? Ou não, Giovana Dalzaker? Se o boi é mais bravo, se ele é mais manso, tem impacto na produção de carne? Ah, com certeza, né? Vamos falar sobre isso semana que vem, com o Dr. José Augusto Foleto, que está acompanhando a gente pelo Facebook. Começou pelo rádio, no carro, aí foi para o Facebook. Um abraço também para o meu amigo Tiago Além. Conhece o Tiago Além? Conheço. Ele falou essa assim peça que sua blusa rara. tá linda, viu? Muito obrigada, Tiago, pelo seu elogio, viu? Sua blusa tá rasgada, viu? Tiago Além, trabalhei com ele, viu? Tiago Eu também Além. trabalhei. Trabalhei com ele também? Gente boa, viu? Tiago, muito obrigado. Bom, e a gente vai agora para o intervalo comercial. Depois a gente só volta para encerrar o programa. É uma pena, parece que 1 hora. O programa é muito tempo para falar. Aí você percebe que 1 hora não é quase nada para falar sobre os temas que a gente traz aqui no CBN Agro. Roda para a gente intervalo, voltamos daqui a pouquinho com os nossos entrevistados. Giovana,
Volta o programa, Giovana. Estamos de volta. Eu tô aqui respondendo o meu amigo Tiago Além. Respondendo ele. Falei em respondendo, Tiago Além, nós temos perguntas aí pelo Temos perguntas, YouTube, né? Pelo YouTube e o Facebook. Deixa eu aproveitar antes. A gente já vai finalizar o programa em 2 minutinhos aí. O Paulo Cruz já está acelerando atrás da gente aí, porque já vai chegar o CBN Motors daqui a pouquinho. Vamos agradecer ao professor Acácio Navarrete e já combinar com ele que será a nossa fonte a partir de agora, né, Giovana? Sim, ainda mais na região de Chapadão do Sul, né? Uma excelente fonte aí pra gente. Muito obrigada, professor Acácio, por se disponibilizar, né, por conversar aqui com a gente nesse período tão curto de tempo. Ficou quase uma hora no telefone com a gente, né? E também pela questão de eu ter entrado em contato com ele ontem à noite, né? Muito obrigada pela sua disponibilidade. Verdade. Também o professor Jamil, né? Verdade, ontem a gente fez a pauta, acho que em 10 minutos ontem, né? Porque surgiu a ideia, de última hora, nós tínhamos uma outra pauta, mas a Giovana alertou a importância do tema, do assunto, e quando a gente foi entrar em contato com os entrevistados já era um pouco tarde. Então, é importante nós, claro que aqui a gente edificar os nossos entrevistados, em especial o professor Acácio, que está lá em Chapadão, ficou 1 hora com o telefone no ouvido, né, professor? Obrigado, viu? Eu que agradeço, Éder, Giovana, pelo convite, e também ao professor Kleber, nosso diretor aqui no campus de Chapadão do Sul, pela indicação. Fiquei muito feliz com a participação. Tá certo, nós vamos tomar liberdade de acioná-lo assim que tivermos temas correlatos aí à região, ao tema conservação, preservação, sustentabilidade, uso do solo, nós vamos acioná-lo, viu, professor? Tá certo, Éder, será um prazer sempre falar com vocês e com os ouvintes. Tá bom, obrigado, viu? Bom, a gente vai finalizando por aqui também o CBN Agro, mas antes de finalizar, deixa eu trazer aqui um tema que a professora Cláudia Bach, né, que é também da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, que está acompanhando, ela que é professora responsável, né, titular, é coordenadora lá, é isso? A Cláudia hoje é nossa coordenadora administrativa da Faculdade de Engenharias, né? Da unidade da qual eu sou vinculada. Tá legal. Um dia nós esperamos a participação dela também, né, Giovana, aqui no programa. Claro, né? será muito bem-vinda. Convidada, você está convidada para a hora que a gente ligar, ela aceitar o convite da gente, né? Para falar sobre qualquer assunto ligado à produção agropecuária. Bom, para encerrar o assunto, nós vamos falar sobre esse projeto que nós temos aqui, né, no Guariroba. A gente tem o pagamento de serviços ambientais no Guariroba, né, que é algo parecido com o que a gente chama de produtor de águas, né. O programa Produtor de Águas surge, que é aquilo que a gente falou, né, a gente dar incentivo ao produtor daquela bacia, daquele manancial hídrico, né, que fornece água, por exemplo, por uma cidade, né? Então, a partir da captação de recursos dessa água, né, que é distribuída, né, a gente pega uma pequena parcela desse dinheiro e reinveste esse dinheiro lá na bacia, né, para incentivar as práticas conservacionistas do solo. Tem um protocolo de conservação, na qual o produtor que preserva aquela nascente, ele recebe por isso. É assim que funciona? Isso, o produtor que investe em práticas conservacionistas no seu sistema produtivo e também preserva, né, de acordo com os regramentos, né, vigentes para a questão das áreas de preservação permanente, reserva legal, etc., ele recebe um incentivo, né? Não é algo assim muito grande, mas é um incentivo, já é algo como se a gente... Uma compensação, né? É uma compensação. A nossa sociedade, né, que mora na cidade, a gente recebe um serviço ambiental, que é a água que vem dessa bacia. E daí é uma forma da gente nada mais justo, retribuir, né? Porque a água, além de fazer parte do sistema produtivo dele, também faz parte do nosso. Distribui água pra gente. Ele preserva as nascentes e a gente tem água para tomar e tomar banho. E a gente tem que usar ao mesmo tempo essa água, né? É verdade. Hoje é dia, né, Giovana? Hoje é dia, né? Hoje é sábado, banho, né? Hoje é sábado, né? Legal. Tá certo. Giovana, a gente, inclusive, conversava agora há pouco, né, antes do início do programa, sobre os protocolos que os produtores terão que adotar nas questões conservacionistas, sustentabilidade, a partir de agora até mesmo para pegar recursos econômicos, financeiros, viu? Isso é uma demanda que vai crescer, mas é tema para um outro programa CBN Agro. Professor Jamil, muito obrigado. Professor
Jamil Ayash Anash, muito obrigado pela sua participação. Fiquei muito feliz em recebê-lo aqui, viu? Eu agradeço, Éder, agradeço você também, Giovana. Foi um prazer aqui conhecer a Rádio CBN. Agradeço também ao meu colega Cássio, né? Isso. E quando vier a Campo Grande, enfim, entre em contato conosco, né? Somos de unidades diferentes, mas trabalhamos com assuntos muito parecidos. Nós vamos voltar com esse tema aqui então com vocês dois, tá? Eu que agradeço. Giovana Dalzac, você falou pouco hoje. Falei, né, que o papo estava muito interessante. Você tava aprendi aprendendo, muito né? hoje, aprendi muito. Muito bem, Giovana Dalzac. Aliás, obrigado. aprendo todos os sábados contigo, Éder Campos. E eu com você, Giovana Dalzac. Obrigado. Vambora, gente! Que sábado gostoso esse, maravilhoso, viu? Semana que vem a gente volta. Durante a semana, eu e Giovana Dalzac preparando as informações aí dos boletins sobre o agronegócio do Mato Grosso do Sul. Portanto, fica ligado na Rádio CBN para você ficar informado sobre o agronegócio, a rádio oficial do agro no Mato Grosso do Sul. Até mais. Obrigado ao homem do campo. CBN Agro, com Éder Campos.